Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui mais uma vez para nós podermos estudar a lição. E hoje nós vamos já para a nossa lição 5 do Evangelho de João. Então eu espero que você esteja com a sua lição e com a sua Bíblia também para que nós possamos estudar essa história impressionante que é a que nós vamos estudar hoje, ok? Mas antes temos alguns recados. Na próxima semana nós vamos conseguir continuar o nosso estudo do Apocalipse, tá? Então fica antenado no canal e vamos ter mais uma aula sobre esse livro que é fascinante, desvendando as profecias, ok? Uma pergunta que eu quero fazer é, você tem compartilhado essa mensagem que você está vendo? Ajude nós a chegarmos em mais pessoas, ok? Então vamos para a nossa lição, sem mais delongas, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás no céu, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, muito obrigado pelas bênçãos concedidas, mas principalmente pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Pedimos a sua inspiração nesse momento para que nós possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer. É isso que te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então a lição dessa semana vai falar sobre o testemunho dos samaritanos. Vamos então para o nosso verso para memorizar? Está lá em João 4:42. Olha só o que diz. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, a que verso essa história pertence? Pertence à história da mulher samaritana, né? É o tema que nós vamos estudar essa semana. Mas antes de começar propriamente na história, quem que eram os samaritanos? Olha só que interessante. Os samaritanos foi um povo formado quando Israel foi levado cativo em 722 a.C. Então, para criar estabilidade política, os assírios dispersavam os cativos por todo o império deles. Assim, muitos cativos foram levados para povoar o lugar que Israel foi retirado. Então, esses samaritanos eram uma mistura do resto de Israel que ficou com outros povos que chegaram ali. Porém, a relação dos samaritanos com os judeus não era muito boa, visto que por diversas vezes eles atrapalhavam o povo judeu. Uma dessas vezes foi quando o povo judeu tentou reconstruir o templo deles quando voltaram da Babilônia. E os samaritanos procuravam impedir essa reconstrução. E na época de Cristo não era diferente. Essa hostilidade ainda continuava. Os judeus, tanto quanto possível, eles evitavam passar por Samaria. Então esse é o panorama para nós entendermos tanto as atitudes dos discípulos, como a atitude de Jesus e a atitude dessa mulher também, que é o que a gente vai estudar essa semana. Então vamos para a nossa parte de domingo? O título de domingo é O Contexto do Encontro. Vamos ver então nossa Bíblia, João 4, do 1 ao versículo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, olha só, vamos entender aqui. O primeiro verso está dizendo que Jesus ficou sabendo que os fariseus pensavam que ele batizava mais que João, ou tinham essa perspectiva. Jesus não queria criar nenhum empecilho para que as pessoas aceitassem a mensagem do Evangelho. Então, para não criar tensão ali, ele foi em direção à Galiléia, que é o que nós podemos ver ali no verso 3. O interessante é que para ir para a Galiléia tinha dois caminhos. O caminho mais rápido era por Samaria. E vocês viram ali, na nossa introdução de sábado, que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas mesmo assim, Jesus quis passar por Samaria, mais precisamente na cidade de Sicar. Qualquer judeu seguiria o caminho mais longo, indo pelo leste pelo caminho da Pérea. Mas Jesus tinha uma missão ali em Samaria, na cidade de Sicar. Então vamos ver, na continuação dos versos, agora do 5 ao 9. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana a tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
porque os judeus não se davam com os samaritanos. O poço de Jacó estava localizado bem próximo a Siquém, enquanto Sicar, a cidade da mulher, ficava a 1,5 km de distância. A informação que a Bíblia traz para nós é que essa hora era meio-dia, então imagina como estava quente naquele momento. Isso quer dizer que ela não queria ser observada, não queria estar na companhia de outras pessoas. A lição aqui faz um contraste com Nicodemos, no capítulo 3, na história da semana passada, que ele também não queria ser visto, né? E ele foi à noite falar com Jesus. Seja qual for o motivo da presença dela naquele lugar, o encontro com Jesus mudaria sua vida. Então vamos continuar na nossa parte de segunda-feira para entender um pouquinho mais dessa história. O título de segunda é A Mulher Junto ao Poço. Então agora nós vamos ler os versículos 7 ao 15. Leia comigo aí na sua Bíblia. Nisto veio uma mulher samaritana a tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. O ódio existente entre os judeus e os samaritanos impedia a mulher de ajudar Jesus. O Salvador, porém, buscava a chave para aquele coração, e com o tato nascido do amor divino, em vez de lhe oferecer um favor, ele o pediu. O oferecimento de uma gentileza poderia ter sido rejeitado. No entanto, a confiança gera confiança. Então, assim como aconteceu com Nicodemos, Jesus sabe o que passa no coração das pessoas. E em resposta à surpresa da mulher por ser abordada por um judeu, e ainda o judeu pediu um favor para ela, ele respondeu o que está escrito lá no versículo 10. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E o interessante é que a resposta da mulher foi semelhante à resposta de Nicodemos no contexto do nascimento. Como pode ser isso? A resposta dela está ali no verso 11, que diz assim: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Em ambos os casos, Jesus apontou para verdades espirituais, que cada um precisava ouvir e compreender. Em cada caso, Jesus estava basicamente falando a mesma coisa. Eles precisavam de uma experiência de conversão. Eu gostaria de ler uma passagem de Jeremias com você nesse momento, para você entender que essa referência à água já era comum naquele tempo. Olha só, Jeremias 2,13. Leia comigo na sua Bíblia. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então essa referência à água viva já era um conhecimento popular daquela época. E o interessante é que a água é uma ótima analogia, porque o ser humano não consegue ficar sem água. Portanto, a água pode ser uma ilustração poderosa e apropriada da vida eterna. Por isso que Jesus disse ali no verso 14: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, como que você pode experimentar isso que ele prometeu? E aí, qual seria a resposta? Deixa aqui nos comentários. Vamos então para a nossa parte de terça-feira, que diz o seguinte: Senhor, dê-me dessa água. Então essa foi uma resposta que a mulher samaritana deu a Jesus. Vamos entender um pouco mais desse conceito? Vamos ler então Ezequiel 36, do 25 ao 27. Acompanhe comigo. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos. Esse texto que nós lemos é o resultado de quando você se entrega a Deus. Essa experiência só pode ser vivida mediante o atuar do Espírito Santo. Só Ele pode nos conceder essa experiência. Em ambos os casos, tanto de Nicodemos quanto da mulher samaritana, Jesus procurou alcançar essas pessoas com verdades espirituais,
mesmo usando artifícios naturais. Inicialmente, eles não compreenderam o que Jesus queria dizer. Por exemplo, Nicodemos perguntou: como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Como um homem pode nascer de novo? Ele só estava pensando em termos físicos, e Jesus estava falando do lado espiritual. E a samaritana não foi diferente. Ela interpretou as palavras de Jesus como algo literal. Ela pensou que a água que Jesus oferecia ia evitar ela de ir ao poço, e assim reduzindo o risco de encontrar pessoas. É impressionante que a conversa tenha mudado tão rapidamente, do pedido de Jesus para o pedido da mulher dirigido a ele. Vamos ver o verso 16 dessa história? Olha só o que diz. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Jesus mudou muito rapidamente o tema da conversa. Convidou a mulher a chamar o marido e voltar. Mas por que ele fez isso? As ações da mulher indicavam que ela estava fugindo do real problema. E Jesus leu o coração dela. A mulher precisava confrontar a sua realidade para encontrar a cura. Antes que aquele coração pudesse receber a dádiva que Cristo ansiava lhe conceder, seria preciso que fosse levada a reconhecer o seu pecado e seu Salvador. Olha só que fascinante esse texto, né? Esse texto foi extraído de O Desejado de Todas as Nações. E eu quero aqui novamente te recomendar essa leitura, porque ela é fascinante, ok? E olha só o que ela diz, ela tinha que reconhecer o pecado e o seu Salvador. Ela tinha que entender o que realmente estava acontecendo. Vamos continuar então a nossa passagem por essa história? Agora na parte de quarta-feira que diz a revelação de Jesus, que vai dos versos 16 até o 24. Então leia comigo na sua Bíblia. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Embora a mulher reconheça Jesus como um profeta, vocês perceberam que ela novamente quer mudar de assunto? Ela pergunta: qual é o lugar correto para adorar a Deus? E a resposta de Jesus foi fascinante, porque ele falou que os samaritanos adoravam algo que eles não conheciam. Por quê? Porque a adoração deles era uma mescla do judaísmo com o paganismo. Então, a adoração ao Deus verdadeiro se perdeu nesse meio. Já os judeus adoravam o Deus que se revela. Outra admissão importante para um samaritano. A adoração do Deus verdadeiro não está vinculada a um lugar. E isso é uma bênção, porque imagina se tivesse. Imagina que para você falar com Deus, você tivesse que ir lá no Monte Sinai. Olha só como ia ficar difícil. Graças a Deus, a adoração ao verdadeiro Deus não está atrelada a nenhum lugar. Voltando à conversa, a discussão sobre um lugar para adorar a Deus era irrelevante nessa conversa. Afinal, Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem fazer em espírito e em verdade. Que é o que nós vimos no verso 24. A mulher aceitou a verdade que Jesus transmitiu a ela, e estava pronta para receber mais. Olha só o que acontece, vamos continuar a nossa leitura? Agora os versos 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Eu quero que você imagine essa cena. Se coloque no lugar dessa mulher. Imagina o próprio Deus, o Deus encarnado, falando para você que ele é Deus. Olha só que oportunidade fantástica que essa mulher teve. Não era uma multidão, era simplesmente uma mulher. Isso traz uma grande lição para nós. Jesus está interessado em cada um, exclusivamente. Ele viria à Terra para morrer só por você. Imagina que grande amor ele tem por nós. Jesus está interessado em qualquer pessoa, seja os seus problemas grandes ou pequenos, se a pessoa quer fugir da realidade, se a pessoa quer fugir das pessoas, ele está interessado em cada um. Da mesma forma que Jesus ama as pessoas, nós também devemos amar as pessoas. Por quê? Eu já falei isso anteriormente. Cada pessoa vale o sangue de Jesus. E isso deve nos motivar a levar essa mensagem avante. O que você tem feito por amor a Deus? Você tem feito o que está escrito lá em Mateus 28? Olha só, Mateus 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você tem feito isso? O maior sinal que a gente está indo para o céu é quando nós queremos levar pessoas para lá também. Vamos então para a nossa parte de quinta-feira? O testemunho dos samaritanos. Vamos ler então agora os versos 27 a 29. Olha só o que diz. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Olha só, a conversa entre Jesus e a mulher foi interrompida com a chegada dos discípulos. Embora surpresos de ver ele conversando com ela, eles não perguntaram nada. O mais interessante é o que aconteceu nos versos 28 e 29. Ela largou seu cântaro e foi falar com as pessoas, justamente o que ela não queria fazer. Lembrando que ela foi no poço meio-dia, justamente na hora mais quente, para não encontrar ninguém ali. E agora ela vai para a cidade inteira testemunhando o que acabou de acontecer. Vamos continuar a leitura então? Agora dos versos 30 ao 42. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só que verso fascinante que nós temos aqui. Será que essa também é a nossa comida? Será que o desejo do nosso coração é fazer a vontade de Jesus? Lembrando que quando a gente se propõe a ser cristão, nós temos que vestir a camisa do cristão. Nós não podemos viver de qualquer jeito. E novamente, se você não tem o desejo de levar pessoas para o céu, é porque você não está indo, ok? Vamos continuar nossa leitura? Verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é semeador e o outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não parece que não tinha muita conexão o que Jesus estava falando sobre ceifeiros? Parece estranho que a história de conversão de muitas pessoas daquela cidade seja interrompida com comentários de Jesus sobre a colheita. Mas João queria nos mostrar como Jesus entendia o que estava acontecendo. Para ele, compartilhar o plano da salvação com aquela mulher era muito mais importante do que comer. O propósito de Jesus era levar as pessoas à salvação. E ele aproveitou esse momento para ensinar os seus discípulos a urgência do Evangelho. Nós não podemos escolher classe, cor, gênero. Isso foi justamente o que Jesus mostrou para eles. E olha só, através de uma mulher, quantas pessoas foram convertidas naquele dia? E o interessante aqui é que Jesus não fez nenhum milagre no meio deles. Só tinha falado para ela o que acontecia na vida dela. E agora eu quero que você reflita na sua vida. Quão poderoso é o testemunho de uma pessoa? Você é uma testemunha eficaz do que Jesus tem feito na sua vida? Isso é extremamente importante nós pensarmos. Porque se você não vive para Jesus, por quem você vive? Reflita nessas perguntas. Vamos então ao nosso estudo adicional. Tem 2 frases aqui que eu achei muito importante de nós lermos juntos, ok? A primeira delas é a seguinte: assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Demonstrou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos. Estes não viram nada em Samaria indicando um campo promissor. Olha só que interessante, às vezes a gente não dá valor para as pessoas. Muitas vezes nós tratamos as pessoas com indiferença. Por exemplo, aquela pessoa que bebe, tem vícios, não vai querer saber do amor de Deus. Mas aí é que a gente se engana. Quantas histórias nós já ouvimos sobre pessoas que estavam no fundo do poço e agora é transformado pela palavra de Deus? Nós não podemos julgar as pessoas, porque lembrando, a nossa missão é o que está escrito lá
em Mateus 28, que é ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próximo texto que eu gostaria de ler é o seguinte: essa mulher representa a atitude de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Olha só que importante essa leitura. Essa frase tinha que estar escrita num lugar onde que você possa ver todo dia. Porque olha só o que diz: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E aí, você é um missionário? Então, se você não é um missionário, então você não é um verdadeiro discípulo. Olha só que coisa. Meu amigo, minha amiga, nós precisamos falar da palavra de Deus. E mais que isso, nós precisamos viver a palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas não vão ter acesso à Bíblia, mas terão acesso à sua vida. A sua vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Então, muito cuidado. Coloque-se sempre nas mãos de Deus, diariamente busque a presença dele na sua vida e você vai ver milagres acontecendo. Eu fico por aqui e te espero na semana que vem, ok? Para mais um estudo da Palavra de Deus. Até mais!